Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Agora nós vamos aqui para mais uma aula de álgebra. Nessa aula nós vamos tratar sobre trigonometria básica, adição e subtração de arcos, relação fundamental da trigonometria, ciclo trigonométrico e as funções seno e cosseno. São temas muito cobrados nos vestibulares e nós iremos tratar eles com vocês agora. Bom, sobre trigonometria básica, aqui vocês têm esse meme aqui do Instituto Federal Obscuro. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu também ficava assim. Eu espero que vocês fiquem tranquilos. Nós iremos deixar tudo mais fácil para vocês e vocês vão sair daqui compreendendo com certeza a trigonometria básica. Bom, aqui também é uma temática muito importante, o triângulo retângulo. Quando nós vamos tratar de triângulo retângulo, nós temos que definir os conceitos de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Esses conceitos se variam principalmente quando nós tratamos o ângulo de referência. Aqui vamos utilizar, por exemplo, o ângulo beta como referência. Qual que é o cateto oposto do ângulo beta? O cateto oposto, que seria um dos lados do triângulo retângulo, que é o triângulo que tem 90 graus. Então, seria o cateto oposto a beta, que seria B. A hipotenusa seria sempre o oposto ao ângulo de 90 graus. E o cateto restante seria o cateto adjacente. Então, aqui nós temos o cateto adjacente, o cateto oposto. E aí nós conseguimos definir aquelas relações seno, cosseno e a grande tangente. Para averiguar isso, nós vamos utilizar o ângulo beta. Seno de beta é igual a B sobre C. Seno de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa, como já é definido lá na fórmula. E cosseno de beta é igual a A sobre C. Por quê? Cosseno de beta é o cateto adjacente a beta sobre a hipotenusa, que seria C. E nós temos a tangente, que a tangente de beta é igual a B, que é o cateto oposto, sobre A, que é o cateto adjacente. Assim nós conseguimos definir os lados, o seno, o cosseno do triângulo retângulo. Nós podemos fazer uma análise algébrica para definir esses pontos que são muito importantes. Porém, caso utilizemos outro ângulo de referência, essas fórmulas mudam. E aí nós temos que utilizar o cateto oposto como sendo A, o cateto adjacente como sendo B, como sendo C. Adição e subtração de arcos. Aqui estão duas fórmulas. Essas fórmulas vocês vão ter que ter de cabeça, que é o seno de A mais B ou seno de A menos B, e o cosseno de A mais B, cosseno de A menos B. Esse aqui tem até uma musiquinha, a primeira fórmula tem até uma musiquinha. Seria minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Aqui sempre repetindo o sinal que é visto no primeiro parênteses. Quanto ao cosseno, cosseno A, cosseno B, o inverso do que é visto no primeiro parênteses, seno A, seno B. Isso é uma multiplicação e uma soma ou subtração, dependendo do primeiro sinal. Vamos aqui com um exemplo de adição e subtração de arcos. Vamos determinar o seno de 75 graus. Aqui nós temos que fazer uma análise. Quais são os ângulos que nós conhecemos? Nós conhecemos o de 30, o de 45 e o de 60, os valores, certo? Então, qual o valor que somado dá 75 graus? O seno de 30 mais o seno de 45 dá 65 graus. Então, vamos fazer uma soma de seno de 30 mais seno de 45. Ficaria, usando aquela fórmula do seno, nós somaríamos senos. Então, seno de 35 igual a seno de 30 graus mais 45 graus é igual a seno A, cosseno B, repete o sinal, seno B, cosseno A. Aí nós substituímos os valores, utilizando seno de 30 meio, raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. E assim chegamos à soma e o resultado.
de seno de 75 graus, que seria a raiz de 2 quartos, fazendo uma simplificação, mais 1, não, entre parênteses, somado 1 mais raiz de 3. Bom, outro exemplo aqui, o cosseno de 15 graus. Aqui nós podemos fazer uma subtração, certo? Qual a subtração? Cosseno de 45 menos 30, por exemplo, acho que chegaria nos valores. Vamos ver. Cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos ou mais, inverte o sinal, seno A, seno B. Cosseno de 15 graus igual cosseno de 45 graus, como eu tinha falado, menos 30 graus. Nós temos 45 menos 30, nós temos 15. Então, nós temos que cosseno de A, cosseno de B, inverte o sinal, aqui é menos, aqui é mais, é o que confunde muitas pessoas. Aí, seno B, seno de A, seno de B. Aí, dois cossenos e dois senos juntos. Substituindo os valores, temos raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, vezes meio. E o cosseno de 15 graus seria esse resultado aqui. Porém, nós sempre simplificamos, que o raiz de 2 quartos nós colocamos em evidência. E aí temos que raiz de 2 quartos multiplicando raiz de 3 mais 1. É o cosseno de 15 graus a resposta. Esses ângulos, eles sempre serão, na maioria das vezes, eles serão tabulados com contas que dá para fazer com os ângulos notáveis. Então, vocês decorando os notáveis, que é de 30, 45 e 60 graus, vocês conseguiriam chegar às respostas. É bom saber também os de 90 graus e os de 0 graus, né, que é bem conhecido também e é bem tranquilo. Relação fundamental da trigonometria. Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Isso aqui, para quem for seguir a carreira de exatas, isso aqui vai usar para sempre, viu? Então, é muito importante você saber decorar dessa forma que os quadrados dos dois, do seno e do cosseno de uma variável é igual a 1. Demonstração da teoria. Nós temos seno de x, o x está aqui, o seno de x seria o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nós temos cateto oposto sobre hipotenusa, b sobre c, cosseno de x é igual a cateto adjacente, a sobre hipotenusa c. Aí nós temos esses dois valores. Aplicando os Pitágoras, nós temos que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. C vezes cosseno de x ao quadrado, mais c vezes seno de x ao quadrado, é igual a c ao quadrado. C ao quadrado cosseno quadrado de x mais c quadrado seno quadrado de x igual a c quadrado. Aqui nós colocamos o c em evidência, o c ao quadrado em evidência e passamos para o outro lado. Aí nós temos os resultados, que é seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Essa demonstração é uma demonstração que eu trouxe para a aula, porém o mais importante é vocês saberem a fórmula e a aplicação dela, que é muito cobrado nos exercícios. Relações trigonométricas. Seno quadrado de x mais cosseno, aqui é a relação fundamental que nós trabalhamos, aqui é a tangente, seno de x sobre cosseno de x, e aqui a cotangente, é o contrário da tangente, seria, que é o cosseno de x sobre seno de x, aqui é a secante, que é 1 sobre cosseno de x, e o cossecante, 1 sobre seno de x. Essas relações são muito importantes também, vocês têm que conhecê-las, para aplicar no âmbito da trigonometria. Vamos com um exemplo. Sabendo que seno de x igual a 3 sobre 5, calcule o valor de z. Z igual a secante de x menos cosseno de x sobre tangente de x mais cotangente de x. Aí nós fazemos as substituições, lógico, vamos substituir sempre por seno e por cosseno. Aí nós conseguiríamos ter uma visão melhor. Aqui a secante é 1 sobre cosseno, menos o cosseno. A tangente seno de x sobre cosseno de x, como vimos no slide anterior, mais cosseno de x sobre seno de x, que é a cotangente. Com isso, juntamos as duas frações da parte de baixo da relação, cosseno de x, seno de x, multiplicando ela, fazemos o MMC, temos isso aqui. Aqui já temos uma relação fundamental, olha como a relação fundamental aparece e é importante. Aqui nós temos uma relação fundamental, que se transformaria em 1, certo? Se transformaria em 1.
Logo, seno quadrado de x, aí ó, a relação fundamental. E o exemplo. Continuação do exemplo aqui, aí já chegamos nesse slide anterior no último slide. Aqui nós faríamos o MMC do cosseno de x, juntaríamos tudo, 1 menos cosseno de x ao quadrado. Aqui nós também temos uma teoria fundamental, ó. Se você olhar, se você passar o cosseno de x para o outro lado, subtraindo daquela forma que nós temos, nós acharíamos o seno quadrado de x, como podemos ver. Logo aqui a gente vai cortar muita coisa, né? Vamos juntar as coisas e... Bom, continuando o exemplo que nós estamos vendo, temos aqui, sabendo que seno de x igual a 3 sobre 5, calcule o valor de z. Continuando esse exemplo, nós temos que aqui nós fizemos a inversão, lembrar da multiplicação, né? Fizemos o primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro. Aí aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos cortar os cossenos, certo? Cortando os cossenos, ficaria o seno de x ao cubo. Aí substituindo, porque nós sabemos que seno de x é 3/5, só ficaria ao cubo, né? Por causa da fórmula que está na conta. Aí 3/5 ao cubo. Resolvendo, 27 sobre 125. Bom, aqui nós iremos tratar um pouco sobre o ciclo trigonométrico. Aí aqui nós temos o link, né, que vai estar disponível para vocês lá no Moodle, nos slides. E aqui nós podemos ver como se comporta o ciclo trigonométrico. Como se comporta em uma função aqui, a função do ciclo trigonométrico do seno, do cosseno. Essa seria do seno. E temos a função seno e cosseno. Aí tem diversas aplicações, como na música. É muito comum também nas estrelas, quando vocês vão estudar astronomia. Então tem diversas aplicações, que é muito contextualizado isso nos vestibulares, essas aplicações. Aqui nós temos dois links também que também estarão disponíveis para vocês lá no Moodle, lá nos slides. Vocês pegam e dão uma olhada, é muito importante, que é o comportamento dessas funções seno e cosseno.